Fala, gente, tudo bem? Mais um Pegadas aqui. Eu trouxe mais uma pessoa queridíssima, mais um amigo meu para contar uma história para vocês. Esse aqui é o Gil, ele é professor e ele veio trazer uma história muito bacana que envolve o trabalho dele. Então, seja bem-vindo, Gil. Muito obrigada por ter aceito o convite. E conta aqui pra gente qual é a sua pegada. Então, tá bom. Oi, para quem está assistindo aí, já foi apresentado pela Cal, né? Sou o Gil e tenho aqui uma historinha para contar para vocês, uma história não muito longa, mas uma história que envolve e envolveu minha vida e ainda está envolvendo ela aí, né? Eu sou professor de língua portuguesa, dou aula em escolas, mas também tenho muitos alunos particulares, né, pela cidade. E em uma dessas ocasiões de alunos, de casas, que eu entro muito nas casas dos alunos, eu acabo tendo a possibilidade de conhecer muito a família deles, a realidade deles, né, onde eles vivem, onde eles moram. Eu acabo conhecendo como é que aquela família ela vive, ela se comporta. E então, numa dessas casas, desses alunos meus, eu tive a oportunidade de conhecer a Dona Vilma. A Dona Vilma é a empregada doméstica que trabalha na casa desse meu aluno, né? A doméstica trabalha lá há anos, já conhece as crianças de pequeno, assim, faz parte da família já É de deles mesmo. casa, né? Exatamente, é de casa, né? As crianças respeitam ela e tudo mais. E eu percebi, eu atendo dois meninos, um maior, né, do ensino mais médio, que está ali já nas séries finais, né, da escola, e um menor, né? O pequeno Heitor, o menor. E o Heitor eu tenho que ensinar coisas mais fáceis, digamos assim, de nível mais inicial, né, e O tudo mais. basicão E ali, né? o básico, exatamente, da língua portuguesa. E muitas coisas que eu ia corrigindo, eu ia mostrando, eu ia ensinando para esse meu aluno, eu via que a Dona Vilma ficava muito de olho. Ela olhava assim de cima da mesa, assim, ela olhava e ela gostava de ver e tudo mais. E um dia eu perguntei, Dona Vilma, você gosta de estudar? Ela deu risada assim, né? E falou, estudar nunca foi coisa de mulher, não, né? Aí no primeiro momento eu peguei e falei assim, nossa, que diferente, né, essa resposta da Dona Vilma, né? Mas eu falei assim, Inesperada. exatamente. Aí eu falei, tudo bem, né? Aí eu falei, vamos descobrir o porquê, talvez, né, que ela falou isso. E conforme foi passando o tempo, conforme foi acontecendo ali as aulas, o tempo que eu fui vivenciando naquela casa, eu fui perguntando para a Dona Vilma, pegando intimidade com ela, me servia um cafezinho, sempre ali no final da aula, sempre querendo perguntar, professor para cá, professor para lá, querendo saber da minha vida. E um dia eu perguntei para ela, falei, Dona Vilma, como assim que estudar não é coisa de mulher? Ela me explicou Mandou que na ela não sabia. lata. Não, eu quis saber, né? Eu sempre fui muito curioso, né? Peguei uma intimidade com ela, falei, pronto, é a deixa, agora eu pergunto. Aí eu cheguei e falei para ela, como assim? Como assim que não é coisa de mulher estudar? Ela virou para mim e falou assim, não, professor, é porque eu sempre morei no sítio e eu não sei ler nem escrever. Eu falei, não, tá bom, né? Você é analfabeta. Ela falou, meu sonho é saber ler e escrever. Eu falei, né? Ainda é tempo. Ela falou, mas eu sempre morei no sítio. E lá no sítio, nós não tínhamos escola, nós não tínhamos, assim, acesso, né, a esse contato com a escola, a gente não tinha como ir à escola. Aí eu falei, mas não tinha nem escola rural? Ela, não. Aí tudo bem. Eu falei, Olha, que pena, dona Vilma. Eu falei, mas ainda é tempo, né? Dá. Ela, sim. Aí ela contou para mim que ela começou a fazer aquela alfabetização de adultos que as escolas sim. públicas oferecem, tudo mais. Eu não sei, não lembro o nome. E aí ela pegou e falou assim para mim, mas quem me levava na escola sempre à noite era o meu filho. O filho dela tinha falecido há pouco tempo num acidente, Nossa! de um acidente de carro terrível. E aí ela ficou bem desestimulada de continuar indo à escola, continuar estudando. Eu até Poxa. entendi, né, o lado da Dona Vilma. E aí eu peguei e falei, que pena, Dona Vilma, né? Aí eu falei assim, mas e aí, Dona Vilma, ainda é tempo, o que você acha, né, de aprender e de voltar para a escola? Tudo bem, tudo bem. Aí passou o dia, eu voltei outro dia lá, na outra semana, e conversei de novo com a Dona Vilma, e ela quis me contar um pouquinho mais da história dela. Ela virou e falou assim, sabe, professor,
Eu falei aquele dia que não era coisa de mulher estudar, porque quando eu nasci numa família de muitas pessoas, eu não lembro exatamente, mas eram muitos Família irmãos, grande. muitos. Pensa numa família Uhum. próspera, grande, é. E aí ela pegou e falou assim: só quem meu pai deixava estudar eram os homens, né? As Ah, mulheres já ele era não uma coisa de deixava. família mesmo. Exatamente. Ela disse que era muito difícil, o pai dela era uma pessoa muito antiga, muito difícil, só deixava os homens sair de casa para estudar. Provavelmente tinha aquela ideia, mulher tem que ficar em casa cuidando da casa, né? Com Provavelmente. toda certeza. Ela até falou para mim, a coisa de mulher era lavar roupa, fazer comida, Olha arranjar só. marido, dar família, constituir família, ter filho. Então, as mulheres não podiam. Então, quando o ônibus da escola passava para buscar lá na zona rural, eles, só os meninos iam. Ela e as irmãs, não, né? Aí eu falei assim, que coisa, né? A dona Vilma. E ela falando para mim, não, mas eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. E na minha cabeça não tinha passado nenhum momento em começar a dar aulas para ela. Por quê? Sou professor de língua portuguesa, mas quem é professor de língua portuguesa dificilmente alfabetiza. Claro que alfabetiza se quiser, mas Uhum. dificilmente pega crianças pequenininhas, porque essa é a função do pedagogo, ali nas séries Sim. iniciais. Então, assim, acaba não misturando os trabalhos de cada profissional. E eu nunca tinha feito isso. Alfabetizar alguém do zero, ensinar alguém a ler e escrever do zero, de verdade. Até porque é um Aí, baita desafio, né? exatamente, a patroa dela, que me contratou para dar aula para os meninos, ela é da paróquia que eu participo, da igreja que eu participo, coordenadora da catequese. Ela virou para mim e falou assim: Gil, por que você não pega? Eu sempre fico umas 3 horas lá, hein? Eu atendo um filho, atendo o outro, né? Ela falou: pode diminuir o tempo de aula dos meninos e começa a dar aula para ela. Olha, Naquilo, que legal. naquilo eu falei assim: nossa, meu, que legal, verdade, porque realmente não tinha tempo. Eu saio de um, eu vou para outro já. Eu falei assim, Sim, nossa, legal. E aí começamos, né? Começou aquela coisa assim de ensinar o que é o A, o que é o B, o que é o C, quais bem são lá os do sons da início. palavra. E ela estava Exatamente. empolgada? Como que foi a vibe, assim, nas Muito, primeiras aulas? muito empolgada. É, foi lá, arrumou o óculos dela, porque Dona Vilma tem 58 anos, ela já tem uma vida de trabalho árduo, já não foi uma Uhum. vida fácil até aqui, teve muitos filhos, já viveu muitas coisas, né? Já viveu coisas até assim, que a gente escuta e fica até emocionado, sabe, de Que escutar, legal. do tão sofrido que muitas coisas que ela viveu, muitas Sim. fases da vida, né? E começamos as aulas. E, Cal, foi uma coisa incrível, porque agora a Dona Vilma, ela lê, né? Ela lê muito bem as coisas, as mensagens do WhatsApp, ela só mandava áudio. Ela queria Ai, muito que ler a Bíblia, bonitinho! ela só mandava áudio no WhatsApp, então assim, ela consegue ler as mensagens que mandam para ela. Ela consegue escrever algumas coisas, ainda ela está precisando ainda ter mais aulas, continuar os treinamentos dela, né? Agora no final do ano a gente deu assim uma deslizada porque eu peguei Covid, ela também, aí um gripou, e aí Uhum. depois pegou férias, ficou doente, um monte de coisa aconteceu, mas assim, ela sempre faz as tarefinhas, e ela faz as tarefas, ela pinta, ela vem, mostra, e fica toda satisfeita que Tem quanto corrige. tempo que ela está fazendo a aula? Nós estamos juntos há 5 meses, né? Há 5 meses que a gente está junto, vai para Poxa, 6 meses, vai para os 6, não, 7 meses, vai para 7 meses que nós estamos juntos, e nesses 7 meses houve, assim, mas eu falo, né, é, foi dela isso, porque o uhum. esforço que a dona Vilma tem em querer ler fez com que ela lesse muito rápido. É isso Então, que eu ela ia queria falar. Eu não tenho muita noção de quanto tempo uma criança leva, assim, né, no processo de aprendizagem. Mas eu imagino muito que tempo. 7 meses, para ela já estar mandando mensagem no WhatsApp, lendo a Bíblia e tudo mais, foi rápido, né? Foi bem Foi bem rápido. É como eu falei, ela ainda apresenta suas dificuldades por, assim, ter ainda pouco tempo, ela tem ainda que treinar mais, fazer mais, só que assim, ela quer ler. A vontade de descobrir o mundo pela leitura da Dona Vilma é muito constante. Então, ela quer ler os salmos da Bíblia, ela quer saber o ônibus que ela pega, se o nome está certo, ela quer saber se o troco que ela vai dar na padaria, no mercado, vai estar certo, ela quer saber ler as coisas no meio da rua, as placas, os panfletos, as placas, porque ela quer saber e conhecer, você entendeu? sim. Ela falou assim, ela falou para mim, chega de perguntar para as pessoas, chega de ter que ficar falando para as pessoas o porquê que eu estou perguntando, entendeu? Então, assim, ler para Dona Vilma foi uma conquista de vida, de verdade. Tudo que ela teve Independência, na né? vida, exatamente. Mas era um sonho muito grande. Como a gente vê que coisas simples na nossa vida, muitas vezes,
elas são insignificantes para nós, como ler e escrever. Aprendi Sim. na escola, já sei, é uma coisa muito simples para mim. Tá, para nós é simples, mas e para quem não tem? Né? A vida, ela ficou 58 anos da vida dela sonhando em ler e escrever. Então, a história que eu tenho é essa. A dona Vilma faz parte da minha vida hoje, ela é minha aluna, vai continuar sendo, porque eu não vou deixar de dar aula para os meninos, né? Ela já está lendo, ela já está conseguindo escrever o nome dela, fazer assinatura, já está Poxa, que conseguindo anotar lindo. algumas receitas de bolo que ela gosta. Então, Que assim, lindo. conseguir participar dessa fase da vida da dona Vilma foi muito gratificante. Por quê? Porque é uma pessoa muito agradecida e que tem muita vontade, sabe? E poder participar dessa evolução, essa conquista dela me fez ter ainda mais certeza daquilo que eu quero fazer da minha vida, que é ensinar mesmo, sabe? Que o ensino é uma coisa que vai muito além daquilo que teorizam e falam e criticam, né? Ensinar é Com abrir o mundo para a certeza. pessoa mesmo. Com certeza. E eu acho que deixa até uma lição, assim, né, Gil? Porque, igual você falou, que às vezes a gente foi dela, né? Ela queria muito e foi atrás. Então, às vezes, para quem escuta, fala, mas lê, tá, grande coisa. Mas, assim, às vezes a gente deixa passar coisa muito que poderia ser maior, né? Porque a gente não pode medir também o sonho de cada um, mas que teoricamente seria muito maior, e às vezes vai empurrando com a barriga, vai deixando. Aquelas Sim, coisinhas assim do dia a dia, tipo, eu não tô dando conta, tô deixando para depois e tudo. E ela deixou essa lição de que, assim, cada 7 meses, extremamente, eu achei muito rápido, assim, para aprender. Para quem começou do zero, não aprendia nada, uhum. nada, não chegou a frequentar a escola, então fica aquela lição mesmo de, poxa vida, às vezes a gente começa a pensar em situações nossas, né? Fala, nossa, quantas vezes eu queria algo assim, eu não me esforcei bastante, eu achava que não ia dar, ou que estava muito pesado, coisa do tipo. E eu acho que a grandeza mesmo, porque como você falou da missão mesmo que é, porque você deve vivenciar isso diariamente, sei lá, na sua profissão, que eu vendo de fora, eu vejo que professor não é tão valorizado quanto deveria, né? Não Não é. tem aquela valorização que deveria. E aí, você contando isso, você vê o quanto realmente é importante, o quanto que essa profissão faz a diferença em algo que pode ser simples para outras pessoas, mas trouxe a independência para essa mulher, né? Trouxe a independência para ela, para o Exatamente. dia a dia. Imagina, um troco. Imagina quantas vezes ela pegou um troco ali na padaria e falou, poxa vida, será que me deram o troco certo? Será que ficou faltando coisa aqui? Será que quantas vezes ela não ficou pensando que foi passada para trás, de repente, por não saber Sim, ler, né? com certeza. É, me fez claro eu proporcionei para a dona Vilma uma conquista, mas eu falei para ela assim que ela também proporcionou para mim um crescimento pessoal muito grande, né? Porque como você acabou de falar, o professor ele não é valorizado, realmente não é, né? Não é o famoso mimimi, não é a famosa reclamação, não, porque eu reclamo muito pouco da minha profissão também, não vejo tantos defeitos quanto muitas pessoas veem, mas eu sinto que na sociedade hoje, na sociedade brasileira, o professor ele não tem espaço, né? Uhum, Ele não tem espaço de mostrar que ele faz a diferença, de que ele tem uma importância significativa, entendeu? E a exatamente. dona Vilma veio mostrar para mim que sim, que, né, que se eu for um bom profissional, se eu for um bom professor e fizer a diferença, eu vou deixar uma marca nas pessoas e as pessoas vão deixar uma marca em mim também. Isso me abriu portas em querer estudar a alfabetização de jovens adultos, me Olha, fomentou a vontade de fazer especialização nessas áreas, de buscar conhecimento, de buscar trabalhar nessa área. Eu tenho buscado isso, coisa que eu nunca pensei. Para mim estava bom a criançada, estava bom a sala de aula ali, né, ensino básico, sim. estava tudo bem. E hoje tem fomentado em mim. Então, como eu falei para ela, ela agradece muito. Ela vem falando para mim, nossa, você abriu portas para mim. Ela falou, Oh, não, que Vitor, você que lindo. abriu para mim portas em coisas que você nem imagina, né? Então, assim, uma hora pode ser que a dona Vilma ela pare de ter aulas comigo, mas ela nunca vai deixar de fazer parte da minha vida, porque ela foi a primeira pessoa que fez eu sentir verdadeiramente que o que eu escolhi para minha vida faz sentido, que o que eu escolhi para trabalhar faz sentido e que ser professor e amar ser professor é uma Importante. profissão muito nobre, é uma coisa muito nobre, sabe? Então,
Assim, eu tive que me esforçar também, eu tive que estudar, tive que ir atrás de aprender a alfabetizar. Saiu da zona de conforto, né? Porque não era algo com que você estava acostumado a certeza. fazer. Conversei com um monte de pedagoga, nossa, fui lá, conversei com elas como que se ensina, como é que faz. As pedagogas também muito, elas têm o domínio da alfabetização, elas sabem como alfabetizar, elas pegam a criancinha ali que não sabe nada e transformam numa criança que sai falando, argumentando, lendo, escrevendo, entendendo as coisas do mundo. E eu fui conversar com elas, elas me ensinaram muita coisa, muito material, muita troca. Então, para você ver, uma atitude pequena de dedicar 1 hora daquelas aulas do menino, que a patroa dela falou que eu poderia fazer, que era ensinar ela a compreender palavras, gerou uma porção de outras coisas na vida da dona Vilma e na minha vida também, né? Sim, na vida ali da casa também, da casa junto com os meninos, porque um dia eu cheguei lá, o Heitor estava sentado na mesa ajudando a dona Vilma a fazer a tarefa, sabe? Então, assim, que lindo! então, assim, gera em todo mundo que está em volta um esforço, uma empatia muito grande de querer o bem, sabe? Gera ali uma identificação. Então, acho que, sei lá, acho que eu desenvolvi Contagia, uma coisa... né? Não tem jeito, porque acho que até os meninos... Pensa, acho que o Heitor, que é o mais novinho, né? Que você falou, que é o mais novo. Imagina, ele deve ter se sentido super adulto, nossa, porque ele estava ajudando. Então, acho que isso às vezes influencia até na aprendizagem dele querer também aprender para ensinar ela, falar, não, eu vou ensinar ela também, porque criança gosta disso, né? De se sentir, se sente importante, né? Tá, estou ajudando, Com estou ensinando certeza. também. Então, contagia todo mundo ali, né? E é aquela coisa, eu sempre falo assim para o pessoal, né? Que o Pegadas, a intenção aqui do Pegadas é contar histórias, né? Que deixaram marcas, mas você vê, todas as histórias que passaram por aqui nunca foi mão única. Sempre foram histórias de mão dupla. Que sempre foi para mais de uma pessoa. Então, assim, deixou uma pegada em você que te abriu assim os olhos para um caminho que de repente você não teria ido profissionalmente. Mexe na parte humana também, né? Mexe na parte humana, não tem como você não se sensibilizar. Mexeu com a dona Vilma, com certeza fez aquela mudança absurda na vida dela. Então deixou essa pegada, deixou uma pegada nos meninos, com certeza deixou uma pegada na patroa dela, porque partiu dela, né, te procurar. Então mexeu com ela, ver ela, essa vontade dela, às vezes até de uma forma muito simples ali, mas ela viu, para ela chegar em você e pedir para você ensinar, ela viu que tinha o desejo nela. Então olha quantas pessoas assim envolveram, né? Então quando a gente fala assim de pegadas, realmente são caminhos que se cruzam e assim, fica pegada em um, fica pegada no outro, nunca é mão única, né? Com certeza. Com certeza ficou, e assim, a gente sempre, eu pelo menos tenho, e eu acho que todo mundo tem, um professor que você lembra para o resto da vida, né? Acho que todo mundo tem. Você tem aquele professor que você fala, nossa, passou muito professor, mas teve um ali que, nossa, deixou... Sempre tem. Então, vai ficar assim, você vai ser eternamente, como você falou, ela provavelmente 1 hora pare de fazer aula, talvez, mas você vai ser eternamente professor dela. Com certeza. Sim. Eu adoro essa coisa dos professores. O nome que você escolheu, Pegadas, simboliza muito isso, sabe? Porque a gente abre caminhos na vida dos alunos mesmo, e eles também deixam muitas marcas na nossa vida, né? Muitas pegadas na nossa vida, né? Muitas marcas nos caminhos que nós abrimos. Então, vai ter alunos que eu vou lembrar para o resto da vida, vai ter ensinamentos, até os erros mesmo que a gente erra junto, vão ser bons para ser lembrados. A dona Vilma falou isso para mim, ela falou eu não sei se eu vou ter outro professor, então eu sempre vou lembrar do meu professor Juliano. Eu falei, nossa, eu falei assim, eu tão jovem consegui fazer com que uma pessoa já idosa, digamos assim, uma pessoa que já está indo para não idosa, 58 anos, mas a dona Vilma já está indo para sua velhice ali, né, para a terceira idade ali, e ela fala para mim, ela fala muito obrigado, ela agradece demais, ela se identifica demais. E eu acho lindo quando ela chega para mim e fala, professor, eu consegui ler esse texto, vou contar ele para você, vou ler ele para você. Então, assim, é gratificante. Não, eu acho que eu não vou ter outra experiência tão grande e gratificante quanto essa na minha profissão. Isso aí serviu para mostrar para mim o quanto que vale a pena, sabe? O quanto que vale a pena. A gente não é valorizado, tem um monte de problema, a educação no Brasil tem um monte de problema,
mas mesmo assim vale a pena. Vale a pena. Sempre tem um lado positivo, sempre tem um lado muito bom. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, então eu acho que eu escolhi certo. E a dona Vilma também escolheu certo. Tô brincando, eu escolhi certo, a dona Vilma também. Escolheu certo mesmo, com certeza. Vocês foram escolhidos um para o outro. Não foi à Com toa. certeza. Tinha que ser você para ser professor dela e tinha que ser ela para dar essa experiência para você, para abrir esse caminho que você nunca tinha pensado em ir. Tinha que ser ela para te mostrar esse caminho aí. Com certeza. E é aquele negócio, né, Gil? Você está ensinando, mas olha o tanto que você aprendeu também, né? Olha só o quanto de aprendizagem com a dona Vilma, com os meninos em geral. Muito, muito linda mesmo a sua história, muito legal. Vamos ver se de repente a dona Vilma assiste, vamos fazer chegar nela, para ela ver o tamanho da importância dessa história dela. Assim que você postar no Face, no YouTube, eu mostro para ela. Mostro para ela ter noção da importância que ela teve. Com certeza vocês já conversaram sobre isso, mas para ela ver a importância que teve na sua história. Gil, obrigada mais uma vez por ter participado. Sua história é muito linda. Foi assim, eu já esperava alguma história. Você tinha falado mais ou menos, né, como que era, do que se tratava a história. Então, assim, se tratando de professor, a gente sabe que sempre vem alguma história muito bonita mesmo, né? Quando vem assim de professor, sempre envolve histórias muito bonitas. Obrigada por ter partilhado com a gente. Gostei muito. Eu espero que tenha deixado, assim como você deixou uma pegada na dona Vilma, ela deixou em você. Espero que para quem esteja assistindo também tenha deixado essa pegada. Obrigada, um abração, um beijão na dona Vilma. Quem sabe ela vem aqui também. Isso, quem sabe? Ela topa, me quer falar dele, ela topa vir falar sim. Olha, vamos combinar isso aí, vamos combinar. Ia ser muito legal escutar a dona Vilma. Obrigada, Gil, um abração. E para quem está aí assistindo também, obrigada por ter assistido e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau, gente.